pastor Sérgio vai estar ministrando a palavra dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite. Shalom. Hoje é uma noite memorável. Uma noite de adoração, celebração. Coisa linda. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. A Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas as respostas certas elas vêm dos lábios do Eterno, dos lábios do Senhor. E muitas das vezes nós fechamos nossos ouvidos para não ouvirmos a resposta que vem dos lábios do Senhor, com medo daquilo que o Senhor vai falar contrariar o desejo e a vontade egoísta do nosso coração. Eu estava ali no final da tarde, meditando em alguma coisa, buscando de Deus em alguma coisa, e Deus só me dava uma palavra para dividir com os irmãos. E quando eu cheguei aqui, eu vi a igreja se mobilizando para adorar, se mobilizando para celebrar o nome do Eterno. E aí vem, Christian abre em Apocalipse, e eu falei, Senhor, a vibe é essa. Não é o que estava no meu coração, mas é o que está no teu coração. E eu tenho uma grande preocupação de sempre estar conectado com o Eterno para não falar o que está no meu coração, irmão. Porque o que está no meu coração muitas das vezes pode ser enganoso, pode ser egoísta, pode ser pessoal, individual e meu. E ninguém aqui veio para me ouvir. Viemos para ouvir a voz de Deus. E existe algo nesse versículo que eu já dividi com alguns irmãos e eu vou tornar a dividir com outros que estão aqui. E se você já ouviu isto, que seja uma reciclagem. Apesar de que a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, a cada dia, e eu tenho certeza que algo Deus quer falar comigo na noite deste dia através desse versículo. Apocalipse verso 19, capítulo 19, verso 4. Abra sua Bíblia, se você não tem Bíblia, está aí com seu iPhone, com seu iPad, né? Com seu smartphone. A tecnologia ela tem chegado nos nossos dias, e nós temos que usá-la para o bem. Se você não tem ainda uma Bíblia no seu celular, baixe um aplicativo e coloque no seu celular a Bíblia. E de preferência aquela que solta uns versículos isolados durante o dia. Tem uma versão que solta uns versículos isolados durante o dia. E aí esses versículos que saem isolados durante o dia nos lembra, quando ele sai na tela, ele te lembra, crente ruim, você ainda não leu Bíblia hoje, então aí você, né, agora a gente pode ter esse aplicativo que nos ajuda a ler um pouquinho da palavra, né, glória a Deus. Fazer o que? Deus faz de tudo, né, apóstolo Paulo diz assim, fiz-me de tudo para com todos, para tentar ganhar o maior número deles, e Deus também está nessa vibe, nessa estratégia, para tentar ganhar o maior número, porque se você ainda não percebeu, nós estamos vivendo os últimos dias. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, esta fase da igreja é a última fase. Diga, este tempo da igreja é o último tempo. É o tempo onde a Bíblia diz assim, aquele que está no telhado não desça.
O que é estar no telhado, irmão? É estar no lugar de vigilância. É estar no lugar de estar atento. Então, aquele que está no telhado, não desça. Fique nele. Amém? Apocalipse 19, versículo de número 4. Eu vou fazer menção da parte final do versículo, mas eu preciso falar de todo ele para me chegar na fase final do versículo. Amém? Diz assim: os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se achava sentado no trono, dizendo, o que eles diziam? Mais uma vez, qual era a adoração? Mais uma vez, toda a igreja, qual era a adoração? Só os homens, qual era a adoração? Só as mulheres, qual era a adoração? Só os casados, qual era a adoração? Só os que esperam casar, qual era a adoração? Só os santos que vão morar com o eterno na eternidade, qual era a adoração? Aqui eu começo a entender algumas coisas. Primeira coisa, me preste a sua atenção. Primeira coisa que eu entendo aqui, que a adoração não é música, não é canção, porque a Bíblia diz que Deus procura na terra o que? Verdadeiros. A Bíblia não diz que Deus procura na terra as músicas, as canções de adoração. Deus procura os adoradores. Então não é de música que Deus está à procura. Deus está à procura de quem se prepara para oferecer adoração. Engraçado que no meu início de caminhada me disseram que a palavra amém, ela significa só os homens, a palavra amém significa só as mulheres, a palavra amém significa toda a igreja, a palavra amém significa. Aí quando eu li esse versículo, que os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostram diante do trono do Eterno para adorá-lo, e a adoração liberada é amém e aleluia. Eu falei, como que esta palavra amém, na minha maneira de ver, assim seja, pode chegar diante do Eterno, diante do trono do Todo-Poderoso, como adoração? E aí eu fui pesquisar, procurar entender o que essa palavra significa. Esta palavra amém, no hebraico, no original do hebraico, é uma palavra que se pronuncia assim, alfmeno. E esta palavra, ela pode ser quebrada em 3 sílabas. Alf, men e no. A palavra alf é a primeira palavra do alfabeto hebraico que significa Adonai, que significa Senhor, que significa dono. A segunda palavra, a segunda sílaba da palavra alfmeno, no, ou melhor dizendo, men, significa o Senhor do universo. A terceira palavra, men, no, significa Senhor da verdade. Então a palavra alfmeno, quebrada em 3 sílabas, ela significa o quê? Adonai, Senhor, dono, Senhor e dono do universo, Senhor
e dono da verdade. Então, quando os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram diante do trono para adorar, eles adoravam dizendo o quê? Tu és o Senhor, tu és o meu dono, tu és o Senhor do universo, tu és o dono de todas as coisas, tu és o Senhor da verdade, e a verdade está em ti, porque tu és a verdade estabelecida na eternidade. E aí eu começo a entender que adoração é expressar para Deus aquilo que Ele é, na essência que Ele é. E existem 2 formas de expressar a adoração. A primeira é a adoração vivida. Adoração não é uma canção, adoração é um estilo de vida. E antes de eu abrir a minha boca para expressar uma adoração, a minha vida, ela precisa ser uma adoração viva. Por onde eu vá, por onde eu vou, por onde eu passo, tudo tem que expressar adoração. E como eu expresso adoração? Através da vida. Quando eu chego em algum lugar, as pessoas têm que perceber que comigo chegou Deus. Por que existem umas pessoas que são procuradas para orar por outras, para revelar alguma coisa da parte de Deus, para trazer uma palavra de consolidação e edificação e libertação, e outras não são? Porque umas entenderam que a vida precisa ser uma adoração contínua. Foi cantado aqui: se não for para te adorar, para que eu nasci? Eu quero te dizer uma coisa: se você não sabe para que você nasceu, eu vou te dizer hoje: você nasceu para a adoração do eterno. E adoração ao eterno não se resume em 2 horas e 30 minutos num dia de domingo. São todos os dias. Eu tenho que adorar a Deus com os meus olhos, com a minha boca, com o meu corpo, com os meus órgãos genitais. Eu tenho que adorar a Deus quando eu estou sozinho. Ou melhor, nunca estamos sozinhos. Um dia a Kézia me viu falando. De vez em quando eu falo, sem ter ninguém perto. Aí Kézia olhou para mim e disse assim: aí pai, tá ficando velhinho, hein? Tá doidinho, hein? Tá falando sozinho. Eu falei: filha, a gente nunca fala sozinho. As nossas palavras, quando elas são liberadas, elas sempre têm um endereço. Ou elas vão no endereço de Deus, ou elas vão para o endereço do diabo. Ela vai na direção de Deus, ou ela vai na direção do diabo. Nós nunca falamos sozinhos. E eu quero te dizer uma coisa: existe um versículo na palavra de Deus que diz assim: nós seremos julgados pelas nossas palavras. E eu estava vendo um estudo científico sobre as palavras, sobre palavra liberada. O som da palavra liberada, ela não se desfaz. Ela ecoa por todo, segundo os cientistas, por todo o universo. Mas nós, com entendimento ampliado, com os olhos abertos, com entendimento que o universo, para os cientistas, para nós, é eternidade. Então eu quero te dizer uma coisa: todas as nossas palavras estão ecoando diante da eternidade. E Deus é conhecedor de cada uma delas. E no dia do grande juízo, seremos julgados pelas nossas palavras. E eu tento imaginar, pastor Carlos, eu diante do trono, sangue de Jesus tem poder, me limpa. O Eterno dizendo assim: todas as palavras liberadas pelos lábios do Sérgio se apresentem a mim. O universo
universo se move e as palavras se materializam diante do Eterno, porque Ele é Senhor do universo, dono de todo a eternidade. Cutuca, irmão, que está do seu lado, diga assim: bem-vindo à dimensão da adoração. Ninguém entra diante do trono para adorar se não entender quem verdadeiramente está sobre o trono. Tem muita gente que está no palácio, nos corredores do palácio, mas nunca teve acesso ao rei. Porque para ter acesso ao rei, ele tem que estender o cetro. A Bíblia diz que Esté se preparou um ano para ver o cetro estendido para chegar na presença do rei. Eu quero te dizer uma coisa: sem preparação, o cetro não é estendido na nossa direção. Tem muita gente desfilando nos corredores do palácio, mas sem nunca entrar na presença do rei. Eu quero te dizer uma coisa: se você entender o que Deus está falando hoje, Deus vai te dar a chave para que o cetro se estenda diante de você. Porque quando o cetro se estende, você chega diante do rei, diante do trono dele. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém entra na presença do rei e sai sem ser abençoado. Diga comigo assim: amém. Alfmeno. Diga Adonai, Senhor, dono. Men. Diga Senhor do universo. Tudo está diante dele. No Senhor da verdade. Chegaram para Jesus. Perguntaram: qual é o seu nome? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Ele é o Senhor da verdade? Porque a verdade é Ele mesmo. A Bíblia diz que lá no Salmo 91, verso 4, a tua verdade é escudo e broquel. Eu quero dizer uma coisa: a verdade de Deus em nós, ela nos protege. E eu dei essa pincelada porque eu não quero falar sobre a palavra amém. Eu quero falar sobre a palavra aleluia. A palavra amém significa alfmeno, e nós já falamos sobre ela. E a adoração dos 24 anciões e dos 4 seres viventes era o quê? Amém e alé. Amém e alé. Amém e alé. Mas a palavra aleluia, ela é uma palavra universal. Em todo o mundo, esta palavra é a mesma. Se você sair daqui e for para a China, você vai ver os irmãos falando amém, ou melhor, aleluia. Se você for para o Japão, vai ver os irmãos falando aleluia. Se você for para os Estados Unidos, você vai ouvir os irmãos falando aleluia. Se você for para África, você vai ver os irmãos africanos falando aleluia. Se você for para a Índia, você vai ver os irmãos falando aleluia. Para a Alemanha, vocês vão ver os irmãos falando aleluia. Por quê? Porque essa palavra aleluia é uma palavra universal. Por que essa palavra aleluia é uma palavra universal? Porque ela tem um significado poderoso. Qual é o significado da palavra aleluia? O significado da palavra aleluia é: a glória é do trono do Eterno. Quando eles estavam adorando, entenda a adoração
dos 24 anciões e dos 4 seres viventes, eles se prostram dizendo amém. Quando eles diziam amém, eles estavam dizendo: tu és o Senhor, tu és o nosso dono, tu és o Senhor do universo, todas as coisas são suas. Tu és o Senhor da verdade, porque em ti nunca houve e nunca haverá engano e mentira. E aí eles vêm dizendo aleluia. Aí ele vem dizendo: a honra, a glória, ela é do teu trono. Diga assim: toda honra, toda glória tem um endereço. E o endereço é o trono do Eterno. Ninguém toma a glória para ele. Porque a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, não dou a minha glória para ninguém. Herodes se colocou no lugar de destaque, no lugar de rei, e começou a fazer um discurso. O povo, ouvindo o discurso de Herodes, começaram a clamar, dizendo: não é o homem que está falando conosco, é Deus que está falando conosco. E a Bíblia diz que Herodes recebe aquela glória que não era para ele. Ele recebe aquela glória como se ele fosse Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que diante dos olhos daquele povo, Herodes foi comido de bicho. Tem um corinho que canta aí: quem fala mal do seu irmão, quem fala mal, irmão, isso é balela. Isso é balela. Nunca cante alguma coisa que não é verdade. Não é. Ninguém foi comido de bicho porque falou mal de ninguém. A única pessoa que a Bíblia diz que foi comido de bicho, foi comido de bicho porque tomou a glória que não era para ele. Porque toda honra, toda glória tem um endereço. E o endereço da honra e da glória é o trono do Eterno. E ninguém pode receber aquilo que não tem direito de receber. Eu quero te dizer uma coisa: cuidado com os elogios, porque os elogios podem trazer bichos sobre a sua vida. Tu prega muito, tu canta muito, tu ensina muito, tu dança muito. Ei! Toda honra, toda glória tem um endereço, e o endereço é o trono do Eterno. Muitos cantores gospel famoso, o dia que bateu no peito e disse: a minha voz é melhor do que todas as vozes. Puf. Deus me deu uma voz melhor do que todas as vozes. Puf. Ninguém recebe a honra e a glória que não é dele e permanece da mesma forma. Deus o derruba. Diga assim: toda honra pode melhorar. Diga: toda glória é do trono do Eterno. Diga aleluia para sempre. Amém. E aqui eu começo a pregar. Eu dei essa volta toda para chegar aqui, porque eu preciso falar. Me presta essa cadeira. Do trono. O trono, na minha maneira limitada de ver, é um lugar onde o rei se assenta. E todo trono, ele é sustentado por 4 pilares. E é sobre esses 4 pilares que eu quero falar nessa noite. O primeiro pilar de sustentação do trono do Eterno é santidade. A Bíblia diz assim: sede santo, como eu sou
santo. O que é santo? É aquele boneco de barro que é carregado nos ombros de alguns sacerdotes que perderam a visão ou nunca a tiveram, por procissões alongadas, onde levam pessoas a se prostrarem diante daquilo. Não, santidade é separação. Ser santo é ser separado. Todo aquele que diz eu serei santo para a honra do eterno, ele coloca dentro dele a convicção que ele precisa se separar de tudo aquilo que o afasta da presença de Deus. Enquanto eu não entendo isso, eu não consigo alcançar o propósito inicial de me aproximar de Deus. Diga assim: santidade, separação. Separação de quê? De tudo aquilo que eu tenho entendimento que me afasta de Deus. Tem gente que o que afasta ele de Deus é a carne. Tem a carne aflorada, um fogo interno, estranho, que queima de dia e de noite, uma aflição na alma de ser amado e de amar. Tem gente que o que afasta de Deus são os pensamentos, são a inconstância, é a ganância de conquistar coisas, porque hoje nós vivemos num mundo materialista, capitalista, num mundo que só é quem tem. Eu quero te dizer uma coisa: esse mundo não é verdadeiro, esse mundo é mentiroso, porque a minha Bíblia diz que João Batista andava pelo deserto, vestia peles de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto, a saber, não era gafanhoto bicho, era gafanhoto fruta. E a Bíblia diz, o próprio Yeshua dizendo: entre os nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Então, para mim, não interessa a ótica do mundo natural, carnal, pecaminoso, já em trevas, já no maligno. Para mim, o que interessa é a visão, é a ótica do eterno na nossa direção. Nós fizemos um propósito de não sei quantos dias de pão de saco. Irmão, que vida boa. Eu não tinha crise na hora de botar roupa. Eu já sabia, já saía do chuveiro, já sabia qual era a roupa, era a mesma, pano de saco. Eu não tinha crise para botar os sapatos, porque eu já sabia qual era, minha velha e a macia sandália havaiana. As mulheres nunca chegaram tão cedo no culto, porque não precisava esticar cabelo, pintar a cara e escolher entre dezenas de vestidos, o vestido melhor, já sabia qual era. A minha mulher virou a mulher mais rápido do universo, virou mega to fly das galáxias para se arrumar. Era o mesmo vestido de saco todos os dias, e o melhor, era o mais barato de todos. Nós éramos felizes. Foi um tempo de santidade, foi um tempo de desapego, foi um tempo de entender que o que nos faz não é a roupa que nós vestimos. Tem uma música, uma canção dizendo aí: eu vim do pó, e o pó suja as boas roupas. Pode ser a roupa mais cara, usa ela mais de uma vez, ela vai feder. Vivemos no mundo movido pelo capitalismo, iludido, achando que nós nos tornaremos alguma coisa quando passarmos a possuir outras coisas. Olha para o irmão que está do seu lado, diz assim: esse mundo é ilusório. Compramos
o que nós não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para mostrar para quem nós não conhecemos. Cutuca o irmão que está do seu lado, diz assim: alô. Diga: santidade não se expressa pelo lado de fora. Diga: santidade se expressa pelo lado de dentro. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós chegamos no culto e entramos por essas portas na presença do Eterno, parece que vejo, pastor Carlos, Deus virando todo mundo pelo avesso. Porque a Bíblia diz que Deus pesa a intenção do coração. Então não é de fora para dentro que Deus nos vê, é de dentro para fora. Deus nos vira do avesso, como nos fez no dia do flecha polida. Nos virou de dentro para fora, nos botou do avesso e mostrou para todos a nossa vergonha. Porque nós fazemos questão de mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos, e fazemos questão de esconder das pessoas aquilo que verdadeiramente somos. Mas eu tenho uma palavra de Deus na sua direção: ei, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a qual um dia eu e você teremos que prestar conta. Eu tenho uma novidade para você: Deus te conhece, sabe quem você é. E se você pode estar usando o melhor perfume, o mais cheiroso da grife Renaudot, tem um varão que está representando essa grife. Rapaz, vou te falar um negócio: eu nunca vi um homem tão cheiroso. Eu quero te falar uma coisa: presentei a sua esposa com um perfume desse. Tá vendo aí, varão? Marketing, esse aí você edita, viu, varão? Não é o perfume que nós colocamos para o lado de fora, é o perfume que nós carregamos para o lado de dentro. Porque eu quero te dizer uma coisa: a adoração, ela chega diante de Deus como incenso. Incenso é cheiro. E o pecado também chega diante de Deus como incenso, é cheiro. Eu estive uma vez na casa da nossa irmã Andréia. Eu me lembro como se fosse ontem. Era um culto de quinta-feira. Eu ministrei no culto, era aniversário da Blenda, de 15 anos. E aí, acabou o culto, aqui sempre tem aqueles irmãos que a gente conversa no final do culto. E aí, os irmãos foram todos para lá. Eu conversando com alguns irmãos aqui e intercedendo em espírito. Falei: Jesus, envia o anjo para guardar o meu salgadinho. Eu estou cheio de fome. Jesus, os crentes já foi tudo na frente. Jesus da vitória. E conversando com o irmão. Saí daqui e fui para lá. Cheguei lá, a casa entupida de crente. Eu falei: Jesus, se tu não teve misericórdia de mim. Aí, perto da porta, me presta sua atenção, estava o nosso irmão David, o ceguinho, que para mim de cego não tem nada, sou eu. E ele estava tocando violão. Presta atenção, tocando violão, com um prato cheio de salgado no colo. Eu olhei, o crente ruim cresceu dentro de mim. Eu falei: junto à fome com a vontade de comer. Ele é cego, o prato está cheio, eu vou pegar umzinho e ele não vai nem notar. E aí eu cheguei bem devagarzinho, peguei o maior. Irmão, eles falam que quem tem o olho grande não entra na China. Eu não quero ir para a China, irmão, eu quero ir para o céu. Peguei o maior e rapidinho livrei de flagrante. E ele tocando, ele estava tocando. Ele parou de cantar e disse assim: pastor Sérgio, eu com o salgado na boca, eu vou cantar aqui uma canção e você faz a segunda voz, e eu vou fingir que eu não vi você pegando o meu salgado. Aí eu olhei para ele, falei: crente ruim, você enxerga? Ele disse para mim assim: pastor, eu não enxergo, e você sabe muito bem, mas o teu cheiro te denunciou. Eu quero te dizer uma coisa, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ei, o teu cheiro
hoje te denunciou. A adoração chega diante de Deus como um cheiro suave e agradável diante da narina de Deus. Mas o pecado também chega diante de Deus como um cheiro fétido diante das narinas do Eterno. E eu quero te dizer uma coisa: o teu cheiro disse para ele quem estava se aproximando dele. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga assim: santidade, separação é a primeira base do trono do Eterno. Segunda base, glória. Olha para mim. A glória de Deus, ela não se explica. Ela é vivida e ela é repassada. Quando um crente anda na presença de Deus, olha para mim, não tem como esconder a manifestação da glória. A Bíblia diz que Moisés entra na presença do Eterno, fica lá 40 dias ouvindo a palavra do Eterno, e quando ele desce, o rosto dele brilhava. Não era um brilho comum, era o brilho da glória do Eterno. Moisés fica um tempo sem chegar na presença de Deus de novo. Aquele brilho saiu. Mas Moisés não queria deixar o povo perceber que ele não tinha mais o brilho, que ele não tinha mais a glória. O que Moisés fazia? Se apresentava diante do povo com um véu. Eu quero dizer uma coisa. Olha para mim. Muitos hoje perderam a glória, a presença, e se manifestam com o véu sobre a face. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje, eu disse, semana passada, semana que vem, mês que vem, eu disse, Deus vai arrancar o véu e vai entrar diante da tua face com a glória dele, porque tem uma necessidade diante do coração de Deus, que você manifeste a glória dele na terra. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Diga assim: glória, presença, manifestação real de Deus na minha vida. Muitos aqui já devem ter vivido essa experiência, eu espero que sim. Chega nos lugares, não precisa se apresentar como crente. As pessoas olham a sua fala, a sua postura, o seu jeito, e perguntam: você é crente, não é? Quando isso acontece, eu logo indago: por que vocês estão me perguntando? Porque você é diferente. Tem um brilho no teu rosto. Quando a pessoa perde a presença, perde a glória, a primeira coisa que perde é o brilho no rosto. O rosto fica opaco, ofuscado. Não tem esse, não tem aquele. Que você tenha comunhão, que você tenha um espírito. Quando você olha para a pessoa, viu que a pessoa perdeu o brilho, você já pode indagar. O que aconteceu? Nada, o que aconteceu?
Muitas pessoas são indagadas na rua. Você é diferente porque você tem algo diferente. Tem um brilho diferente em você. Agora, ruim é quando a pessoa chega: eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. Você nem parece. Tem gente que também já passou por isso, irmão. Eu quero contar um testemunho. Isso é coisa do passado, irmão. Ficou lá no Egito. Mas quando a pastora Rita me conheceu, eu era ímpio. Pensando num ímpio. Pensou? Multiplica por 10. Era eu. E Rita era crente. Que era crente. Ela vivia convencida. E ainda não convertida. E aí ela passou por mim e me viu. Fala sério. Quando ela bateu o olho nisso tudo aqui. Não era assim, irmão. Eu não era assim. Eu não andava em forma de cebola. O que é forma de cebola, irmão? Quando descasca, quem vê chora. Eu malhava, surfava, tinha cabelo, tinha uma ginga maneira. Eu era. E quando ela bateu o olho naquilo tudo ali, ela gostou do que viu. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e fala assim: cuidado com o que você coloca os teus olhos. Ela gostou do que viu. Eu também gostei do que vi. Porque eu vou te falar um negócio, era um bijuzinho. E aí, rolou uma vibe, um olhar. Ficamos só no olhar. Daí a pouco eu cruzo com ela e a gente conversa, aquela conversa assim, aquele cochicho no pé do ouvido. E eu vou te falar um negócio, irmão. Ela acreditou. Os homens contam as mentiras e elas acreditam, mas ela sabe que ela acreditou, conversamos e tal, batemos um papo e pronto. Ficamos juntos. Daí a pouco fui eu para o baile, para uma danceteria, para uma boate que tinha na época, chamada Dreams. Quem chega lá? Rita. E aí eu já doidão, já tinha fumado meu baseado, já estava tomando um monte de birita, doidão. Ofereci para ela maconha, ela não quis. Ofereci para ela bebida, ela não quis. Eu falei: por que você não bebe, você não fuma, você não faz nada? Ela: não, eu sou crente. Eu olhei para ela e falei: o quê? Eu sou crente. Você não é não. Ah, mas você não é. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Eu quero dizer uma coisa. O mundo sabe quem é e quem não é. O mundo reconhece. A gente mente dentro da igreja, mas lá fora o mundo sabe quem somos. Eu sou crente. Eu falei: você não é não. Você pode ser qualquer coisa, menos crente. Porque eu morava do lado de um povo que era crente. O povo chato. Pregava para mim todo dia. Hoje eu entendo que era a aflição que eles tinham de me ganhar para Jesus. Diga assim: segunda base. A Rita já está me cutucando ali, já foi minha hora. Segunda base, glória. Terceira base, misericórdia. Primeira base, santidade. Segunda base do trono, glória. Terceira base do trono, misericórdia. A Bíblia diz, olha para mim. Chegaram para Jesus e disseram assim: mostra-nos o reino. Jesus disse assim: o reino de Deus já está entre vós. Para que um reino se manifeste, a primeira coisa que é estabelecida é o quê? O trono. Trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério, no flagrante. Arrastaram aquela mulher na rua. E para ser provado que aquela mulher foi pega no flagrante, ela foi arrastada pelas ruas do jeito que ela foi pegar.
Imagine a vergonha daquela mulher sendo arrastada pela rua de forma explícita. E aqueles homens gritando: tem que ser apedrejada, apedreja, 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 apedreja. E aí pegaram aquela mulher, arrastaram aquela mulher até Jesus. E disseram para ele: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, e a lei diz que ela precisa morrer apedrejada. E Jesus estava escrevendo no chão. Jesus estava escrevendo? E aí Jesus dá uma aula para mim, para você e para aqueles homens do que é misericórdia. Jesus disse assim: aquele que não tiver pecador, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus fez? Jesus inverteu os lugares. Misericórdia é você inverter o lugar. Porque quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós abraçamos a nossa justiça própria e queremos que Deus execute um juízo. Mas a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz, o próprio Deus falando: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ele inverte os papéis. Ele coloca os homens que estavam com pedra na mão no lugar daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. O que é exercer misericórdia? Sempre que alguém fizer alguma coisa contra você, inverte o lugar. Se coloque no lugar daquela pessoa. E aí você vai ver se o juízo que você vai implantar sobre aquela pessoa é o mesmo que você implantaria como se fosse sobre você. Porque eu já estive dos dois lados. Eu já estive do lado de ser muito rígido, aquele crente retado. Ninguém podia fazer nada de errado, que eu era o primeiro a dizer: banco, disciplina, exclui. O dia que eu caí, eu estava do lado de cá. Porque é muito bom, irmão, você estar com a pedra na mão e dizendo: apedreja. O ruim é quando você está do outro lado, vendo as pedras na sua direção. Quando você está com a pedra na mão, o grito é: eu quero justiça. Mas quando você está do outro lado, do lado contrário daqueles que estão com a pedra na mão, o grito muda. O grito é misericórdia. Eu quero dizer uma coisa: todos nós, um dia, vamos precisar da manifestação da misericórdia na nossa direção. E se nós não tivermos misericórdia, não terão misericórdia de nós. Para encerrar, que a minha hora realmente já foi. Quarta base do trono do Eterno. Diga comigo: primeira base, santidade. Segunda base, glória de Deus manifesta. Terceira base, misericórdia. Quarta base, justiça. Houve uma fase da igreja. Me presta a sua atenção. Principalmente os mais antigos, que andam comigo há mais tempo. Olha para mim, Laila. Houve uma fase dessa igreja que nós cantamos muito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem lembra desse tempo? Nós cantávamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso, nós cantávamos. Cantávamos ou não cantávamos? Quem lembra desse tempo? Depois desse tempo, a igreja virou. Lembra disso? Os que cantavam,
os que cantavam: venha o teu reino, nesse altar, ou melhor, naquele altar, hoje não estão mais entre nós. Porque todas as vezes que nós clamamos o reino, e o reino se manifesta, nós clamamos a justiça, sem perceber. Porque a Bíblia diz o quê? O reino dos céus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando nós cantamos, venha o teu reino, é muito legal. Mas quando o reino se manifesta, a primeira coisa que se manifesta é a justiça. E eu quero te dizer uma coisa: a justiça, ela tem uma balança. Se você for num fórum, se você chegar no escritório de um advogado, sobre a mesa ou no fórum vai ter uma estatueta. E um dia eu cheguei lá e eu fiquei olhando para aquela estatueta esquisita. Ela tem uma venda nos olhos, uma espada numa mão e uma balança na outra. Eu fiquei olhando e falei: que símbolo esquisito. Aí Deus disse assim: primeira coisa da justiça, ela é cega. Ela não olha, porque ela precisa ser imparcial. Obrigado. Segunda, a balança. A Bíblia diz assim: Deus pesa a intenção do coração. E a terceira, a espada. Tem um versículo em Isaías, se eu não me engano, 45. Para quem fome, fome. Para quem peste, peste. Para quem espada, espada. Para quem morte, morte. Justiça. Eu quero te dizer uma coisa: não brinque diante do Eterno. Não brinque na presença de Deus. Não brinque de adorador. Se aproxime de Deus com o entendimento de quem Ele é, para oferecer o melhor que você tem da sua adoração. E nunca apresente a Deus uma adoração mentirosa. Nunca apresente a Ele uma adoração mentirosa. Porque nem os demônios oferecem ao Eterno uma adoração mentirosa. Porque quando os demônios vieram na pessoa do endemoniado de Gadara, se prostraram, o texto diz, diante de Yeshua e disseram, se prostraram e adoraram e disseram: por que viestes nos atormentar diante do tempo, antes do tempo? Porque eles sabiam quem era Ele e qual era a verdade que eles estavam oferecendo ali. Quero convidar você a ficar de pé. Mais uma pessoa já apontou o relógio para mim. Sim. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos adorar a Deus. Se coloque de pé, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia 3 vezes. E depois nós vamos cantar amém. Cadê a Ludmila? Pega o microfone, Ludmila. Nós vamos cantar 3 vezes, toda a igreja, como um grande coral. Aleluia, aleluia. Vai. Aleluia. Aí você vai dizer amém. Entendeu? Mas você vai cantar com entendimento que aleluia significa Alfa e Menor. Senhor, Adonai, Senhor do universo, Senhor da verdade,
E quando você disser aleluia, você vai estar dizendo com entendimento: toda honra é do trono do Eterno. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia 3 vezes. E depois a gente cantar amém. E se ficar bonito, a gente faz de novo. E se ficar gostoso, a gente faz outra vez. E se a gente sentir que ele veio para receber, a gente faz de novo. Amém? Feche os teus olhos, de preferência não durma. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha. Todo mundo de olhinho fechado. Vai. Toda a igreja. Deixa os céus ouvirem tua voz. Aleluia significa glória é do trono do Eterno. Adore com entendimento. Aleluia. Aleluia. Agora é hora do amém. Mais uma vez, vai! Aleluia! De olhos fechados, com entendimento. Aleluia! Amém! Mais uma vez, aleluia! Para sempre, amém. Mais uma vez, aleluia. Põe seu espírito, põe o seu espírito, aleluia. Só os homens, onde estão os homens? Amém. Só as mulheres. Aleluia. Onde estão as mulheres? Aleluia. Aleluia. Toda a igreja. Como um grande coral na terra. Levante as suas 2 mãos para os céus e libere o seu melhor glória a Deus que você pode. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e transmissões ao vivo.